cidade de Manaus, esse desperdício aí, alguém vai pagar essa água aí. E tenham a certeza que não é a empresa. Tenham a certeza que alguém vai pagar esse desperdício de água. E eu duvido que seja Manaus Ambiental. Duvido que essa famigerada empresa vai assumir esse prejuízo aí. Vai descontar no bolso de alguém. Mais uma vez vai sobrar para os consumidores amazonenses o desperdício de água na cidade de Manaus. Aliás, o Brasil é um dos campeões mundiais de desperdício de água. Mais de 40% da água produzida nesse país, da água distribuída nesse país é desperdiçada. Mais de 40%. E o exemplo está aí. Da irresponsabilidade, da morosidade, da inoperância, da falta de respeito da empresa Manaus Ambiental. Se tivesse ocorrido um vazamento agora pela manhã, a empresa demorasse 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas para resolver, tudo bem. Mas a água está jorrando aí uma semana. Uma semana. Os moradores já entraram em contato com a empresa, já denunciaram. E aquela velha história que vão mandar uma equipe para fiscalizar, para ver o que está acontecendo, para resolver o problema e nada. Nada, literalmente. Nada. Ninguém resolve o problema desse vazamento faz uma semana. Vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos falar a respeito de uma reportagem desse final de semana. Eu dei uma entrevista para a revista Época, uma revista de circulação nacional. Teve uma grande repercussão no Brasil inteiro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, essa entrevista importante, porque não é fácil para o deputado de primeiro mandato alcançar, esse nível que nós, graças a Deus e graças à confiança do povo de Manaus e do Amazonas, nós conseguimos. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar também mais um sonho realizado através do nosso quadro A Hora da Esperança, e nós vamos falar do dia a dia da cidade de Manaus e dos municípios do interior do estado. É logo após o intervalo comercial. Até já. 12 horas e 32 minutos, voltamos ao vivo com o programa Exija Seus Direitos. Olha, ontem uma notícia pela manhã causou muita comoção na cidade de Manaus. O DJ Marcelo D12, que era muito conhecido entre os jovens, entre os evangélicos, ele era do Ministério da Restauração. Segundo informações, ele teria perdido o controle da moto, tá aí a imagem dele, ele era um amante da motocicleta e acabou perdendo a vida dele, Infelizmente, mais um acidente de trânsito na cidade de Manaus. E fica aqui a nossa homenagem a esse jovem pelo trabalho que ele empreendeu, pela forma sempre espiritual com que ele tratou essa questão de aproximar os jovens da palavra de Deus. Então é um jovem que, sem dúvida alguma, conseguia aglutinar multidões, graças aos seus posicionamentos sempre firmes e sempre muito respeitosos. Ele tinha uma legião de amigos. Houve uma grande comoção na cidade de Manaus, uma grande comoção nas redes sociais. E para nós vai ficar esta imagem aí. Não a imagem com que algumas pessoas, eu não sei como alguém tem coragem de ficar postando isso na internet. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de fazer isso. Não se leva em conta nada, a não ser a audiência. Postam imagens chocantes, não querem saber se a mãe vai ver, se o pai vai ver, se os amigos vão ver, se os irmãos vão ver, se os fãs vão ver. As pessoas não pensam em nada. As pessoas não têm coração, não têm sentimento, não têm nada. Não respeitam a memória de um jovem que fez um trabalho tão bonito e postam imagens chocantes ali de um desastre. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter respeito. Respeito. É uma briga para ver quem posta a imagem mais forte. Então, para nós tem que ficar esta imagem de um jovem aguerrido, que fez o bem, que disseminou o bem. Tá aí, ó. Esta é a imagem que tem que ficar.
na mente dos fãs e da família, dos amigos e desses incentivadores desses jovens, tem que ficar esta imagem aí, de uma pessoa que era um amante de Deus, um amante da família, um amante dos amigos, um amante da motocicleta, mas alguém que fez o bem em vida. É isso que tem que ficar. Eu não sei que tipo de alma tem essas pessoas e que tipo de prazer essas pessoas podem ter em ficar postando essas imagens na internet, nesses blogs, nesses portais. Se saíssem do ar não ia fazer muita falta também. Então essa é a imagem que nós queremos preservar, perpetuar, para dizer ao Marcelo D12, muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado por ter conseguido atrair os jovens para a palavra de Deus, por ter livrado milhares e milhares de jovens, por ter sido uma referência na vida desses jovens, por ter pregado a palavra de Deus através da música. É isso que nós precisamos enaltecer. E essa é a imagem que todos nós vamos ter desse jovem. E tomara que o legado desse jovem, que as ações desse jovem possam não apenas continuar vivas na memória daqueles que admiravam o Marcelo D12, como podem também sofrer continuidade. Que o exemplo dele possa ser seguido por outros jovens, que pregava a palavra de uma forma diferente, na linguagem dos jovens, no entendimento dos jovens. E foi assim que ele marcou história, foi assim que ele encampou uma história, encampou uma ação, fez da sua atividade algo em favor das pessoas. Então, parabéns a esse jovem, parabéns à família dele, que está insatisfeita e com razão. Não é para menos, porque o que fizeram com a memória dele não se faz. Nós temos que condenar isso, mas para nós que o admiramos, que reconhecemos nele esse talento divino, que Deus possa recebê-lo num bom lugar. Olha, nesse final de semana eu estive nas ruas da cidade de Manaus, estive no centro da cidade, estive nos terminais de ônibus, estive nos bairros, como eu sempre faço. E eu sempre digo que a todo homem público é dada a obrigação de saber ouvir. Nós temos que ouvir. Se você quer fazer alguma coisa útil na sua vida, ouça as pessoas. Converse com as pessoas, dialogue com as pessoas. E eu conversei com muitas pessoas. E essas pessoas entraram em contato também com o nosso programa, insatisfeitas e com razão com relação aos terminais. O terminal da Cachoeirinha, que é um terminal importante, era para ser concluído em 120 dias. 8 meses se passaram, as obras pouco avançaram, e as pessoas não conseguem entender o porquê disso. Aí o ônibus está lotado, tem um ônibus pregando, a tarifa é cara, o ônibus muitas vezes é sujo, é lento, não passa no horário certo. E isso vai fazendo com que o usuário se sinta desprestigiado pelo poder público e, ao mesmo tempo, cria uma revolta nos usuários e com razão. Porque o poder público não pode, seu Pedro Carvalho, não pode enganar as pessoas. Não pode prometer para as pessoas e não cumprir. A Manaus onde você vive, é a Manaus que lhe prometeu. O terminal da Cachoeirinha em 120 dias, está pronto. As paradas de ônibus, seu Pedro Carvalho, mais de 500 que seriam reformadas, estão prontas. A cobrança não é minha, a cobrança vem dessas pessoas. Entregues ao descaso, terminais de ônibus de Manaus continuam dando muita dor de cabeça para os usuários. A noite aqui é muito escuro, fica muito escuro aqui, eu acho que precisa muito mais de iluminação e segurança. Tudo abandonado, tudo estourado, não tem banheiro, tudo sujo, muito abandono.
E insegurança também. A realidade são essas que vocês estão vendo, são precárias. Eu gostaria que as autoridades viessem aqui reformar esse terminal, colocasse mais transportes para nós com dignidade, novos, porque o que nós temos já está caindo aos pedaços. No terminal de integração da Avenida Constantino Neri, o T1, como é conhecido, sobram buracos. A rua é cheia de buraco, os banheiros são uma porcaria, com perdão da palavra, mas essa é a realidade. A gente vai lá, tudo sujo, quebrado, não tem uma qualidade, e isso porque é pago, né? Nós pagamos para usar isso daqui e não tem a qualidade do retorno daquilo que nós precisamos. Outra reclamação consiste na falta de segurança. Semana passada eu fui roubado aqui, procurei uma viatura da polícia, não encontrei nada. O terminal de integração da Cachoeirinha, localizado na zona sul de Manaus, foi desativado em junho de 2015 para a reforma. Segundo a CEMIF, responsável pela execução do projeto, tudo ficaria pronto no prazo de 120 dias. Porque já faz tempo mesmo que entrou em reforma, né? A gente fica esperando e nada, né? É que a gente não sabe nem onde os ônibus param, tem que sair correndo, que nem uma doida. Deveria estar pronto, entendeu? Como é que a população fica? Cadê CMTU, a fiscalização? Ninguém, nem existe isso. A obra já caminha para 8 meses e pouca coisa mudou. Eu acho que deveria haver assim uma preocupação maior, né, dos governantes, porque muitas pessoas elas ficam aqui, né, pessoas com criança no colo, né, com dificuldades, sem um conforto, né? Chega uma hora que já não tem mais respeito, né? Então é descaso mesmo. Você vê as pessoas estão aqui num calor imenso, mas você imagina se estivesse chovendo, não tem onde nenhuma estrutura, não tem onde se esconder, não tem como. Cenas como essa têm se tornado cada vez mais comum no transporte coletivo em Manaus. O aposentado Luiz Carlos já nem estranha mais. Bom que tinha um aí quebrado no prego, hoje já tem outro aqui, ó. O motorista explica o motivo da pane que deixou os passageiros no meio do caminho. O carro está sem freio, estourou a mangueira, trava os pneus tudinho sem condição. Tem como seguir viagem? Não tem a mínima condição. Não bastasse a precariedade nas paradas e os ônibus lotados, o usuário ainda é obrigado a conviver diariamente com esse tipo de situação. Difícil, né? Mas não vou pagar passagem não. Não tem hora para chegar em casa? Eu não. Ônibus no prego? Ônibus no prego, como é que a gente chega em casa? Só sucata, só sucateado, só remendado. Revoltados por causa de pane mecânica, no ano passado, passageiros bloquearam ruas e depredaram pelo menos 2 ônibus articulados da empresa Global Green. A situação volta a se repetir. E quem sofre com isso é o usuário que, para seguir viagem, tem de enfrentar a superlotação. Sempre lotado, é uma peleja pra gente pegar. Quando consegue viajar, ainda fica preso por conta da pane mecânica? Ainda fica preso mesmo, verdade. A precariedade na prestação de serviço no transporte coletivo da capital é para tirar qualquer usuário do sério. Mas sem contar com os assaltos. Não sei quantos assaltos somente nesse mês de fevereiro. Muitos assaltos. Então, esse é o raio-x do sistema de transporte coletivo. Para a população está ruim. Para a população está muito ruim. Está péssimo, inclusive. Mas se tem alguém que está lucrando com isso, são os empresários do sistema de transporte coletivo. Essa é uma novela antiga que nós já vimos, que nós já presenciamos, que nós conhecemos de cor e salteado. Todo mundo conhece de cor e salteado. Agora, tem algumas pessoas iguais a mim que querem enxergar isso. E tem pessoas que fazem questão de não enxergar o sistema de transporte coletivo. Deputado, estamos com problemas com o ônibus da empresa Global, linha 88. Não quer passar pelo trajeto da Rua Londres com Cruzeiro. Os motoristas recusam idosos, crianças e trabalhadores. Dependemos disso, gostaríamos de sua ajuda para denunciar isso. Os moradores estão revoltados com esta situação. Januário e o Robson agradecem. Esse é o meu telefone. Meu, pessoal. Se você pegar o WhatsApp do programa nesse momento, vocês vão ver a grande quantidade de reclamações com relação ao sistema de transporte. Se eu quiser passar uma semana só falando sobre transporte, nós vamos falar.
Se a gente quiser passar uma semana só sobre buraco, nós vamos falar. Se a gente quiser ficar só uma semana ouvindo as pessoas para falar sobre água, nós vamos falar. Sobre lixo, nós vamos falar. Sobre mato em Manaus, nós vamos falar. Enquanto alguns penas de